A graça e a paz do Senhor, amados. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que tem tocado bastante o meu coração, que está lá no livro de Jeremias, capítulo de número 31, versículo 3, que diz que de longe me apareceu o Senhor, dizendo: eu a amei com amor eterno e com benignidade lhe atraí. Nesse texto, Deus ele afirma o seu amor eterno, o seu compromisso por Israel. Se nós formos observar, durante todo o livro de Jeremias, Deus exorta o seu povo através do profeta e convoca o seu povo ao arrependimento. Mas aqui, independente das consequências da desobediência, Deus ele revela a sua natureza, ele revela o tamanho do seu amor. E eu fico a me perguntar: que amor é esse? Que com cordas humanas ele nos atrai, ele nos cativa, ele nos puxa e nos traz para ele. Aqui quando fala que de longe ele nos viu, o Senhor ele nos vê, independente da situação em que nós temos passado, temos enfrentado, independente do lugar mais árido que você tem habitado nesses dias, o Senhor ele lhe vê. E quando o Senhor ele nos avista nos desertos da vida, nos vales que nós enfrentamos, ele não fica inerte, o seu coração ele se enche de compaixão. O seu coração se move em nosso favor e ele faz algo, ele nos atrai, ele nos aceita, ele nos ama e nós podemos sentir esse amor do Pai hoje nos atraindo. Eu acho interessante aqui porque Deus ele é sensível, como Criador do homem, ele é sensível às necessidades de nós humanos. Ele sabe que nós precisamos ser vistos. Ele sabe o quanto que para nós é importante nos sentirmos aceitos como nós somos, amados e nos sentir pertencentes. E ele faz isso aqui. Se a gente for lá para o Novo Testamento, vendo Pedro negando o Senhor Jesus por 3 vezes, Pedro, ele percebe naquele momento, quando ele nega pela 3ª vez, a palavra de Deus diz que Jesus, ele fita os olhos em Pedro. Ele contempla Pedro, os olhos de Jesus encontram os olhos de Pedro. E naquele momento, o olhar de Jesus foi um olhar de acolhimento, foi um olhar de perdão, foi um olhar que entendia as fraquezas de Pedro, compreendia o que aconteceu ali e gostaria muito de trazer Pedro para perto de volta. É esse olhar que o Senhor tem por nós hoje. Que nós não precisamos nos sentir perfeitos para nos aproximar desse Deus. Pelo contrário, Ele nos chama como nós estamos, para que a obra seja dele, para que Ele transforme, para que Ele mude situações. Aqui, no mesmo capítulo de Jeremias, Ele fala que vai transformar o nosso lamento em júbilo, que vai transformar a nossa vergonha, a nossa tristeza em alegria. E foi assim que depois de ressuscitado, Ele encontra com Pedro, e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E ele convida a Pedro a amar como ele ama, a olhar para as ovelhas como ele olha, com esse mesmo amor, com essa mesma compaixão, com essa empatia, com esse respeito. Então, o meu desejo hoje, a minha oração, é que você seja contemplado por esses olhos do Senhor, que vê o oculto, que vê além das suas vestes bonitas, que vê além da sua aparência, que vê o seu coração. E que à medida que você contemple, que os teus olhos fitem os olhos de Jesus, que você sinta o Senhor te atraindo para perto. Porque cada vez que Pedro afirmava: sim, Senhor, eu amo, Pedro ele dava um passo em direção a Jesus. Pedro ele dava um passo, ele se lançava nesse amor que cobre multidão de defeitos. Desse amor que nos surpreende, que nos transforma, que nos aceita como nós somos. Que você possa sentir também o abraço do Pai, o calor desse abraço, e que a sua vida possa ser transformada, como a vida de Israel foi. Porque o Senhor, Ele, em toda a Bíblia, o seu projeto é de restauração. O seu projeto é de recomeçar. Ele gosta de começos, de reinícios. E Ele pode fazer algo novo na minha e na sua vida. Que o Senhor te abençoe, te atraia e te faça desfrutar desse amor. Que amor é esse? Que você possa sentir o toque do Senhor na tua vida.